Irmãos de luz, boa noite. Estamos aqui na noite de São João, 24 de junho, no meio das festanças religiosas, as celebrações religiosas do mês de junho. Santo Antônio 13, São João 24 e São Pedro 29. Boa noite a todos, que tenham todos aí um lindo resto de semana. Aqui no Nordeste estamos vivendo o São João, que é o pano de fundo, assim como o carnaval, a motivação é religiosa. O carnaval começa ali no período da quarta-feira de cinzas, mas a gente foi antecipando para terça, para segunda, para domingo, para o sábado, para o pipoco, furdunço e etc. Pipoco. E o religioso ficou em segundo plano. No profano hoje se prepondera e muita gente não sabe nem por que tem o carnaval. E o São João é a mesma coisa, tem as festas religiosas do Santo Antônio, Santo Casamenteiro, o São João e São Pedro. E dentro desse feriado junino, digamos aqui no Nordeste, mas não é um feriado oficial, é um ponto de flexão, negociação, instituições, ponto facultativo, as empresas, enfim. É muito importante para o nordestino. Mas enfim, o que chama a atenção aqui hoje dessa reflexão, não vou demorar muito, é coisa rápida, é mais um plantão do Irmãos de Luz. É uma pesquisa que saiu aí sobre números. O crescimento dos evangélicos, a diminuição dos espíritas, o aumento do candomblé e umbanda. Mas isso não é uma competição, viu, gente? Cada um segue o que quer, o que se sente bem, e a gente tem que respeitar a religião, a doutrina, o que o outro segue. Desde que a gente não seja... Isso é um fundamento, a essência do Irmão de Luz. Desde que não tenha extremismo, radicalismo, fundamentalismo, vamos respeitando uns aos outros. Boa noite para quem chega. Nosso plantãozinho aqui, modesto, do Irmãos de Luz, para abordar sobre essa questão de atualização. Afinal de contas, quem é que precisa se atualizar? A religião ou os religiosos? Considerando que as religiões já têm aí séculos, milhares de anos, que eu digo o catolicismo, o espiritismo aí com seus 157 anos do Livro dos Espíritos aproximadamente, da codificação de Allan Kardec, e sai uma pesquisa de IBGE. E sabendo, dentro da literatura espírita, dita pelos irmãos do alto, que o futuro das religiões é não ter religião. A religião, que vem do latim religare, é justamente religar, reconectar ao Pai Celestial, cada um pelo seu caminho. Messiânico, católico, umbandista, evangélico, candomblessista, budista, cada um siga o que quer e se sinta bem. E mesmo dentro de uma religião, nem sempre aquele ambiente físico ou de pessoas, nós nos adaptamos de imediato, de cara, às vezes leva tempo, ou não nos adaptamos. Eu posso falar com mais propriedade pelo espiritismo, porque eu conheço vários casos de gente que passou por 5, 6 centros espíritas, independente da questão geográfica, e foi se adaptar e gostar lá do 10º, 8º. Então não é porque eu vou no primeiro centro espírita que eu vou dizer, esse é o meu. Tem gente que, vou falar aqui por Salvador, tem gente que mora em Itapuã e, para quem conhece aqui Salvador, e adora, se sente bem no centro fora da Barra. E olha que eu estou falando aqui de muitos quilômetros de distância, que aí tem que ser resolvido no carro, no transporte público. Conheço pessoas muitas vezes idosas que se deslocavam de lugares muito longe para centros amorosos e pequenininhos. Não que os grandões não sejam bons, mas às vezes para você ter muita estrutura, muito grande, você tem que dar conta disso com o número de voluntários, organização, gestão, linguagens muito de indústria, de excelência, para coordenar os esforços e atender com qualidade todo mundo. E com amorosidade e acolhimento, que são coisas que não tem na indústria muitas vezes. Então a gente tem que se adaptar. As religiões precisam se adaptar, sim, aos processos, à modernidade, aos espíritos que estão chegando, mas, claro, sem perder sua essência, sem perder sua disciplina, sem perder sua organização. Aí que entra a adaptação das religiões e os institutos que as representam.
Mas as pessoas também não podem achar que os templos religiosos sejam do jeito que elas querem, ou nas suas casas, ou na sua vida particular, muitas vezes de forma bagunçada. Por isso que a importância das religiões no seu papel disciplinador e equilibrador, como acolhedor. Mas, falando especificamente sobre o centro espírita, a gente sabe, eu vejo isso, não eu falando não, viu? São pessoas muito maiores do que eu aí, respeitadas e consagradas nas grandes palestras, workshops, congressos, que falam. Tem muitos centros espíritas que têm uma rigidez, uma coisa assim muito de linha militar, nada contra o militar. Pelo contrário, eu gosto e respeito muito as Forças Armadas. Mas o militarismo no sentido de rigidez, com uma maleabilidade quase zero. Uma flexibilidade, uma plasticidade, uma elasticidade quase zero. E a gente precisa se adaptar. O grande papel dos centros espíritas não fica ligado à questão de mediúnica e às doutrinárias, nem ao passe, mas o acolhimento pelo atendimento fraterno. E os trabalhos além das paredes do centro, com a ajuda de campanhas de agasalho, sopões, cobertores, comida, ouvir, conversar, hospitais, instituições, creches, asilos, no diálogo humanizado. E aí a gente vê aí que a questão das adaptações, a gente vê muitos templos religiosos colocando música, danças, atraindo cada vez mais os jovens para mostrar que não é aquela rigidez toda, mas no sentido que pode adaptar o mundo dele com letras. Por que a música gospel tem tantos adeptos, tanta qualidade e atinge cada vez mais jovens? A Marcha para Jesus aí, que eu diga, respeitadíssima e cada dia mais crescente. O que importa é falar de Jesus, o que importa é mobilizar Deus no coração e respeitar o próximo, que vai muito além de palavras, mas sim de atitudes que criam um rebuliço. Quando é que a religião faz um efeito dentro de você? Quando ela começa a lhe incomodar, começa a causar um rebuliço, tem uma coisa estranha aqui mexendo dentro de mim, e eu não sei onde está vindo, mas é o sinal da reforma íntima. Tanta gente que tem duas religiões. Eu gosto de candomblé, gosto de umbanda. Eu gosto de espiritismo, gosto de umbanda. Eu gosto de catolicismo e gosto de messiânica. Não tem problema. O que importa é você tentar se melhorar e se reformar. E o caminho, muitas vezes, para você ter uma libertação, são coisas que causam esse rebuliço dentro de você. E o que eu estou falando para vocês aqui agora vale para mim também, vale para o meu dia a dia, porque todo mundo aqui está na mesma luta, está na mesma barca buscando se melhorar. Buscar mais gratidão, buscar mais valorização do outro, buscar mais acolhimento e empatia e tentar. É um esforço, não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, eu faço diferente. Isso vale para mim também. Reclamar menos na medida do possível. E eu sempre comparo a questão de falar, escutar, como uma barragem que suporta os níveis de um rio. Então é que o rio quer transbordar, ele quer derrubar a barragem e tudo. Pareça eu abro as comportas, eu deixo extravasar. E muitas vezes o silenciar, ou como vai drenar essa pressão, é você que vai dizer. Como você sabe. Ninguém melhor do que você conhece a si mesmo. Então a gente tem que tentar drenar isso, não descontar nos outros, porque cada um tem a sua história, seus problemas, sua realidade, suas dificuldades, que muitas vezes não são ditas. Até porque quando são ditas, as pessoas entendem como vitimismo, reclamante, reclamador, chato, lá vem ele de novo com aquela vibe dele, e a gente vai ver muito, não vou incomodar ninguém. E o silêncio também é preocupante. O silêncio tem levado muita gente a caminho sem volta. E a gente precisa cutucar para entender o outro, o que está acontecendo. E é uma via de mão dupla. Ele tem os problemas dele, você tem os seus. Então a gente tem que estar atento para não sobrecarregar o outro e nem se sobrecarregar. Então a gratidão, o agradeço, como o poema da gratidão do saudoso Divaldo Franco, já saudoso, né, recentemente, mas é claro que
A gente tem uma tendência a achar que até no espiritismo tem que ter substitutos. Chico, com seu papel indiscutível, Divaldo, seu papel indiscutível, cada um tem seus caminhos, sua importância. Mas temos ainda muitos líderes aí espíritas, espiritualistas, temos líderes católicos que vão mais pela moral, pelo exemplo, e nós vamos seguindo eles. Mas não esqueçamos que eles também são seres humanos e têm falhas. Todos, enquanto encarnados, têm falhas. Quando Kardec perguntou qual o nosso modelo e guia a ser seguido, o mundo espiritual disse uma só palavra: Jesus. E onde é que está Jesus na nossa consciência? Filho do Pai, Deus Pai Celestial. Então a gente vive num mundo cada vez mais globalizado, competitivo, acesso às informações, e a gente fica assim preocupado com tudo aquilo que a gente está absorvendo e o que deveria não estar absorvendo. Aí é que a gente entra com aquela palavrinha que se fala muito em terapia, a somatização das coisas. A energia se plasmando em incômodos, em desconfortos, em doenças. Que muitas vezes não tem CID, não tem diagnóstico, é estresse, é ansiedade, é depressão, é a nossa adaptação ao mundo. Lembrando que no passado, olha qual era a expectativa de vida do ser humano, 30, 40 anos ou menos, foi aumentando cada vez mais, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Muitos países do mundo hoje, a longevidade chega aí a 75, 80, tem gente que está aí com 90, 100, com alta qualidade de vida. Claro que a gente pega isso aí, países dentro da África, da Ásia, América Latina, lugares muito pobres, Nordeste, a coisa é diferente. A gente tem que falar de uma forma global, mas sem perder as especificidades de cada região, cada geografia. Então a gente tem que se enxergar enquanto ser humano olhando o todo e não a parte. Fazemos parte desse todo interligado, essa coletividade. Então números de IBGE são números, mas não é para nos envaidecer nem entristecer. É mostrar que essa dança dos números para frente e para trás de uma ou outra região mostra que as pessoas estão tendo mais capacidade de escolha, estão tendo livre-arbítrio, elas estão podendo escolher, e que bom que elas estão podendo escolher. Que bom, porque antigamente, quando se falava assim, você espírita, tinha que fazer escondido. Hoje a gente fala isso. Eu, no início do espiritismo, nos anos 2000, eu comecei a ouvir muito assim, bruxaria, magia negra, a tocar tambor, né? Eu ouvia muito isso. Hoje eu não ouço mais isso. Então tudo é mudança. Falar em mediunidade, de médium, é coisa do demo, as coisas vão se adaptando. Mas a gente tem que deixar muito à vontade quem quiser seguir seu caminho e ser feliz. Seja evangélico, bandista, candomblessista, católico, messiânico ou nada. Tem gente que só fala em Alá, Já, universo, e a gente tem que respeitar. Cada um no seu tempo, cada um no seu despertar, cada um no seu caminho, que se sinta bem. E bom é a diversidade de conviver bem com essa diferença. Então essa dança dos números aí do IBGE é a liberdade de escolha que cada um tem. E não tem nenhuma religião, nenhum grupo se sentir envaidecido ou entristecido porque diminuiu, porque aumentou o número. O que a gente não pode aceitar é querer aumentar e expandir por fanatismo, por fundamentalismo, por domínio territorial, como a gente vê algumas pesquisas aí de estudos religiosos em relação, está acontecendo, por exemplo, agora no Irã aí. Quem for assistir historiadores falando aí, pesquisadores, até mesmo de lá de dentro, estudiosos, o grande objetivo do Irã é expandir para o mundo muçulmano, a religião muçulmana. É ruim se expandir? Não tem problema se expandir. O problema é querer dominar e anular as outras, que é o que muitas vezes se quer. Então aí não sou eu que estou dizendo, que eu não sou historiador nem pesquisador. Assistam aí o Brasil Paralelo, assistam documentos sérios e isentos sobre o islamismo, e vocês veem que tem islamismo moderado e equilibrado aos países ali na vizinhança, mas aquele particularmente vindo do Irã, eles querem uma coisa imperialista religiosa, para anular as outras. Isso aí não tem nada a ver com liberdade, isso aí não tem nada a ver com diversidade, e tem espaço para todo mundo.
Então a gente tem que respeitar as religiões de matrizes africanas, a gente tem que respeitar aquelas de origem católica do Vaticano, qualquer um que seja. Os erros ficaram no passado. Que os mortos enterrem seus mortos, já disse Jesus. Então a gente está reencarnando, tentando a oportunidade de corrigir nossos erros, até mudar de religião, dar prosseguimento àquilo que a gente já era, mas se adaptando aos novos tempos. Então a gente, enquanto espírito, tem que se adaptar para o que for melhor, para aprender com os erros que a gente cometeu, e graças a Deus o véu do esquecimento nos tirou. Mas a gente tem as inspirações, tem as insinuações, tem as ajudas de quem aparece no nosso caminho para não repetir os mesmos erros. Então, as religiões estão aí, elas precisam se adaptar dentro da realidade, sim, mas sem perder sua essência, sua disciplina, sua origem, seus valores, qualquer que seja. O que a gente não pode dar espaço é para nenhum tipo de radicalismo, intolerância, não aceitabilidade. Seja muitas vezes motivado até por origem de ordem, orientação sexual, étnica, para que o ser humano, em primeiro lugar, seja acolhido e se sinta bem, para que a gente não somatize e fique cada vez mais doente, porque doente já é nossa alma. Então, obrigado aí pela visita, boa noite a todos, continue seguindo, se inscrevendo, dê uma força lá no Irmãos de Luz, que já passamos de 100 inscritos, queremos chegar a 110, a nossa próxima meta no YouTube, dê essa força, participe da campanha do Pix Solidário, ajude a manutenção do nosso canal, nosso perfil, Pix de qualquer valor, Deus abençoe sempre, para a chave trajanomanuel@gmail.com. Ajude a manutenção do nosso canal, nosso perfil, nossa energia, nossa alimentação, nossa energia elétrica, nossos parceiros que dependem da nossa ajuda, por mais simples que seja, campanhas que o Irmão de Luz participa. Então, nos ajudem aí e continue contribuindo, se inscrevendo, compartilhando, jogando aviãozinho, se inscreva. E em breve estaremos aqui com mais um bate-papo, um papo riso, um Pix solidário para ajudar nossos parceiros como o Cesta de Amor, que faz parte da nossa caminhada. A Casa de Amparo, Chico Xavier, uma parceira aí, está sempre precisando de ajuda para o pagamento de aluguel, de luz, para ajudar as entidades encarnadas, desencarnadas e as suas famílias aqui que vão lá pedir ajuda. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom resto de semana aí, obrigado pela visita, quem está assistindo, continue nos dando a força e divulguem aí, ativem o sininho. Grande abraço, boa noite, gente. Fui!